Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Simone, onde ela responde as nossas perguntas e também nos conta outras experiências. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. E por favor, se gostarem, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos nessa? Bom proveito! Você antes tinha medo da morte? Não posso dizer que não tinha, seria uma hipocrisia, né? Eu sempre tive medo de que forma será que eu vou morrer? Como vai ser? Inclusive, trabalhando em um hospital há muitos anos, eu sempre fiz um comentário interessante, né? A gente sempre diminui um pouco as equipes em feriadões, né? Porque as pessoas tentam juntar folgas para poder fazer uma viagem, coisa e tal. E eu dizia assim, cara, não pode acontecer nada comigo, nem com ninguém, em feriadão de carnaval, hein? Eu dizia, pelo amor de Deus. E eu fui ter justamente na sexta de carnaval. E tudo fluiu muito bem, né? O hospital tinha tudo, eu tinha tudo para dar errado. Tinha tido um incêndio naquela tarde no centro de material esterilizado do hospital. Eles tiveram que suspender todas as cirurgias, né? O neurocirurgião que acabou fazendo o procedimento em mim estava para viajar, né? E foi maravilhoso. Eu acho que assim, ó, quando Deus realmente não quer e insiste em dizer, fica mais um pouco, tudo se organiza para que tu continue, né? Inclusive, reuniram a minha família naquela sexta-noite, né? Dizendo que eu tinha chances mínimas de sobreviver. Era tipo menos de 5% de chance. Você diz que seria hipocrisia você dizer que não tinha medo da morte antes. Quero saber o que mudou com a EQM. Qual a compreensão que você tem da morte? Eu já sei que morrer é muito fácil, né? Morrer não tem mistério. É como se fosse uma sequência de fatos, né? E, por exemplo, se eu fosse realmente a minha hora, né? Eu acho que eu teria atravessado aquele portal, né? Então, eu não atravessei o portal, mas eu senti todo o bem-estar. Eu não pensei marido, filho, não pensei nada. Seja lá o que se apresenta para cada um, que eu acho que as condições de apresentação para cada um ter que seguir a sequência dos passos para o desencarne, digamos, deve ser diferente para cada um, imagino, né? Para mim, estava sendo aquele portal, aquela luz azulada, aquelas partículas azuis, né? Para outras pessoas pode ser outra coisa, mas, assim, é certo que é muito tranquilo. Você percebeu a existência de algum tipo de corpo em você quando você estava fora do corpo físico? Não. Você era só um ponto de vista? Eu tinha uma sensação, assim, de estar muito expandida, muito expandida, assim. Expandida significa sem um limite? Sem limite, né? É tipo, talvez eu fosse até uma das partículas azuis, assim, né? Eu não sei, a sensação era de tudo ótimo, tudo maravilhoso. Liberdade. Liberdade total. Eu me senti pura, eu senti uma pureza, eu senti o amor muito presente, sabe? Uma energia amorosa muito forte, um acolhimento, como se eu tivesse voltando para casa. Acolhimento do próprio local, porque você não viu ninguém, né? Não vi ninguém. Nesse momento, não. Vamos então às outras histórias, por favor.
Então, como eu disse anteriormente, né, na ambulância já essa luz estava junto, esse portal, essa porta estava junto. Em todo momento na UTI, embora eles me trocassem de leito, eles me trocaram de leito algumas vezes que eu lembro, eu percebia esse portal sempre aberto, sempre, né? Eu tive alucinações? Tive, tá? Eu sei, eu inclusive falava com o plantonista na hora, isso que eu tô te falando é alucinação, né? E eles, sim, Simone, é alucinação e tal. Mas eu tive outras coisas que se relacionavam a esse portal, né? Então, se tu me perguntar como é que eu sabia que não era alucinação, que era do portal, uma, porque esse portal estava lá na minha casa quando eu senti a dor, né? Outra, eu compararia assim que a alucinação, ela não tem cabeça, ombro, pé, joelho e pé, né? As coisas que eu vivi relacionadas a esse portal tinha cabeça, pescoço, joelho, ombro, perna, braço, tudo. Tinha lógica. Tinha lógica, tinha início, meio e fim, né? As alucinações, elas são muito derivantes, assim, eu tinha consciência que eu estava alucinando, para tu ter ideia, né? Em nenhum momento eles me deixaram em coma induzido justamente para ficar monitorando a minha consciência, né? Porém, eu sabia que todas as experiências do portal eu não poderia contar para eles. Como eu já te disse, né, antes a gente teve um contato, eu sempre contei para algumas pessoas as coisas, porque a gente fica com receio que as pessoas nos diagnostiquem com alguma questão psíquica, né? E veja bem, eu tenho um irmão psicanalista, né? E eu não contei para ele muita coisa, né? Mas algumas sim. Mas eu acho, sabe, Carlos, quando eu fiquei intuída de fazer esse contato contigo, eu acho que as pessoas têm que saber, sim. Acho que as pessoas têm que saber que existe alguma coisa além, né? Hoje eu entendo que a vida é um processo de aprendizagem a fim de que a gente mantenha uma consciência o mais ampliada possível, né? A vida é que nem videogame, passou da fase, vai para a fase seguinte. E quando está tudo bem, prepara, porque daqui a pouco vai vir uma coisa que vai deixar um rebuliço, vem um furacão e vai. Mas tudo passa, né? E o que importa é o que fica, né? Então, esse portal estava sempre ali, né? À minha direita, eu sentia que as partículas continuavam vindo até mim. Porém, em alguns momentos, o portal abria um pouco mais e dali vieram algumas figuras, né? Conversar comigo. Eu vou citar algumas, né? Primeiro, vou contar de uma pessoa que, para mim, não ficou muito claro quem era essa pessoa, mas ele vestia como se fosse roupa de papa, digamos assim. Sabe o Papa Francisco, quando ele está com a roupa de branco, aquela de cerimônia, não sei o quê, ele tinha uma coisinha na cabeça, que eu não sei o nome, mas ele estava totalmente vestido de branco e tinha uma coisa de crucifixo em madeira, assim, acho que era madeira aquilo, no pescoço, né, que caía sobre o peito. E o que mais me chamou a atenção nesse ser era a mão, né, as mãos dele, que foi o que eu visualizei com mais clareza, né. Era uma mão extremamente idosa, né, pele flácida, mancha senis bastante, né, uma mão aquecida, não era uma mão fria, e quando ele me tocou, eu senti muito amor, assim, né, eu senti muito amor. E ele disse para mim, eu vim te buscar para a gente fazer um passeio, aceita? E eu disse, aceito. Eu topava tudo, né.
depois da experiência que eu tive no meu ateliê, eu digo, tá, eu topo, se vem dali, eu sei que é coisa boa. Aí eu fui com ele, né? Então a gente primeiramente caminhou um trecho, né, em direção a um rio. E ele o tempo todo, assim, eu com a mão direita aqui, entre as mãos dele, né, a minha mão estava sanduichinho nas mãos dele, e eu observava muito, pensando, como ele é velhinho, né. Daí a gente chegou perto de uma barca, né, e lá tinha o barqueiro, o condutor daquela barca, e ele sinalizou a mão para que eu entrasse dentro da barca, ele me auxiliou, eu entrei, e depois entrou essa outra pessoa que parecia um papo, tá? Dentro da barca já tinha uma pessoa, uma senhora com um manto azul, né? Como se fosse um grande manto que cobria a cabeça, e ela tinha a cabeça baixa, assim, não dava para ver o rosto dela. Mas quando a gente estava se dirigindo para essa barca, ele me falou, nós vamos dar um passeio, né, nós vamos atravessar um rio e nós vamos conversar muito, né? E junto de nós vai estar a nossa mãe, né? E eu pensei, a minha mãe? Eu perguntei para ele, a minha mãe? E ele disse, não, a mãe de todos. Mas eu não posso dizer quem era aquela senhora, né, porque ela não falou comigo em nenhum momento, ele não disse o nome dela para mim em nenhum momento, a única coisa que ele tinha dito que era a mãe de todos. E a minha conversa total, na verdade, o mais ouvido que falei, foi com ele, né, e ele, quando ele foi iniciar o assunto, ele primeiro olhou para mim e sorriu e disse assim, bem que você queria que fosse o Dalai Lama aqui, né? Aí eu disse, não, capaz, né? Aí ele disse, mas você gosta, né, do Dalai Lama? Eu digo, eu disse, eu gosto bastante da questão do budismo, né? Gosto dos textos, né? E aí ele riu, né? Ele disse, mas o que eu vou conversar contigo, Dalai Lama ou qualquer outra entidade, né, iria conversar contigo a mesma coisa, né? Nós vamos conversar sobre o amor, né? O amor, esse amor que muita gente desconhece, né? Que muita gente se desconectou, perdeu acesso a esse amor, e porque até eu não me lembro se ele falou assim, desde sempre ou sempre, eu não lembro exatamente as palavras, mas assim, como se ele dissesse assim, desde sempre, o amor, as religiões sempre conectaram muito a dogmas e política, né? E aí ele se explicou, assim, ele disse assim, sabe, que uma forma de organizar a sociedade é através de política e religião, né? E infelizmente, o amor ficou perdido nisso, né? O verdadeiro amor está perdido, né, nessas questões de dogmas e política. E aí ele começou a transcorrer, assim, todo um ensinamento, eu diria que uma sabedoria a respeito desse amor maior, desse amor incondicional, desse amor que movimentou minha cachorrinha, desse amor que é muito maior do que a gente imagina, e a gente fica nesse amorzinho aqui, né, amorzinho, assim, né, que a gente acha que tem, que acha que está superado, né. Então ele falou muito sobre discriminações, sobre questão racial, sobre questão de utilizar o amor para mover as pessoas, para manipular pessoas, né. Então ele disse, fica sabendo que existe um amor muito maior que isso, que é um amor muito mais... Aquilo foi me carregando, assim, de muito amor mesmo também, né? Eu lembro que quando eu fui para o quarto, depois desse longo período de UTI, os meus colegas me visitavam e diziam, Simone, parece assim que tu tá exalando amor, né? Eu digo, cara, é o que eu sinto, assim, parece que eu tô preenchida de amor, assim, né?
E ele falava nesse amor, esse amor que preenche, esse amor que acolhe, esse amor que não tem nada a ver com regras, com preconceitos, né? E aí, bom, atravessamos o rio, e depois disso ele disse que eu podia voltar, e eu voltei daí, né? Quando você teve essa experiência, como é que você estava? Eu ficava, Carlos, assim, muito sonolenta, né? Eu estava sempre muito sonolenta, né? Então, assim, poucas vezes eu trocava uma ideia com alguém, assim, só quando as pessoas vinham fazer algum cuidado. A maior parte do tempo eu estava sonolenta. Essas 3 experiências ocorreram nos 21 dias que se seguiram, e você via esse portal tanto dormindo, tanto na EQM, quanto acordada? Estava sempre ali. Da mesma forma, com a mesma intensidade? Não, quando vinha esses seres, assim, que vieram conversar comigo, eu sentia que a abertura ficava maior. Mas você também não sabe dizer se nesse momento você estava mais dormindo ou só sonolenta. Isso é um mistério. Eu não sei dizer. Mas a mensagem é linda. Sim. Inclusive, eu penso em escrever um livro, e outro dia eu fui dormir, tá? Esqueci de comentar isso contigo. Né? Eu fui dormir, e aí eu pensei assim, cara, tem que ter mais um propósito essa questão do que aconteceu comigo, né? Eu acho que eu tenho que escrever, porque eu estava revisando, alguém me levou um bloquinho, porque todo mundo sabia que eu gostava de escrever poesia, né? Então tinha um bloquinho lá quando eu fui para o quarto, né? Quando eu saí da UTI, tinha um bloquinho lá, e essas experiências todas estavam assim me turbinando, né? E eu olhei o bloquinho e vi, assim, as anotações que eu fiz, são palavras-chave, assim. E eu dormi com essa ideia, né? Eu devia escrever isso, né? Como profissional da saúde, que passou num situações, essas experiências e tal. Cara, olha, na hora, é como se alguém viesse de novo desse portal, tá? E viesse perto de mim dizendo, tá tudo pronto, só tu parar para escrever. Aí eu me lembro que eu pensei, tá, mas que introdução que eu dou, que coisa assim. Na hora veio tudo na minha cabeça, assim, que tipo de introdução que eu dou e tal. Eu tive a certeza que quando eu parar, realmente alguém vai estar me auxiliando a transcrever essas experiências, sabe? Eu tive uma experiência que não foi do portal, foi uma outra usada. Eu tive um momento lá que eu tive agitação psicomotora, né? E eles me deram ver o grau de consciência, eu sabia até a medicação, eles me deram Precedex, que é uma medicação que faz tu apagar, né? E tu fica sem memória daquele momento. Porém, nesse momento dessa medicação, eu sei que a medicação me levou a ter esse momento que eu vou descrever agora para ti. Eu senti como se eu tivesse caído muito pequena dentro de uma gaveta de arquivo. Tá? E aí, nessa gaveta de arquivo, aqueles arquivos antigos mesmo, pastinhas, assim, sabe? E eu olhava as pastinhas e todas elas estavam com identificação, tudo, e tinha espaços ainda a ser preenchidos. Vou partir aqui. E aí tinha espaços ainda para serem preenchidos. Pastinhas vazias, né? Aí eu pensei, cara, essas pastinhas aqui é tudo que eu já aprendi nessa vida, né? Pelo tipo de identificação que eu vi. E aí me chamou a atenção uma pastinha que o nome era botânica, né? Cara, eu não estudei biologia, agora eu gosto muito das questões relacionadas às plantas, né? De alguma forma eu acho que eu fui adquirindo alguns conhecimentos a respeito de botânica, porque senão não teria ali no meu arquivo aquela pastinha.
E aí eu abri, muito pequena, abri essa pasta daí, e comecei a ver as identificações das plantas e tal, né? E eu me questionando, cara, eu nem sabia que eu tinha aprendido tanta coisa. Isso me faz pensar que como a gente tem que cuidar do que a gente se alimenta hoje em dia, com essa tecnologia toda, do que a gente está deixando entrar no nosso cérebro, né? Então, eu entendi que minha atração pelas plantas, né, desde pequena, construiu um arquivo, né? Eu sei que você tem outras histórias para contar também. Então, essa não foi relacionada com portal, né? Mas eu achei interessante te trazer, porque mostra que a gente pensa que não adquire muitos conhecimentos na vida, mas adquire, né? Acho que essa medicação fez eu entrar tão intimamente nos labirintos do meu cérebro ali que eu identifiquei isso. Outra experiência do portal foi também interessante, porém diferente dessa aí do Papa. O portal, novamente, eu sabia, assim, agora vai vir alguém, sabe? Aí vieram 3 seres. Esses seres, eles tinham, assim, eu diria para ti que entre 2,5 metros e 3 de altura. Muito altos, muito altos. Eu não visualizava a fisionomia, tá? Eu visualizava como se eles tivessem um halo de luz dourada, assim, em volta dos corpos. Parecia forma humana, né? Porque cabeça, né, braços, né? Tanto é que um deles permaneceu o tempo todo com a mão na minha cabeça, né? Enquanto eles estavam ali. Os 3 se comunicavam entre eles de um jeito que eu não entendia, né? Entre eles. Não conseguia entender. Porém, esse que botou a mão na minha cabeça é como se eu telepaticamente soubesse o que ele estava dizendo, né? E aí uma coisa intrigante foi que ele disse: ela vai continuar aqui porque o que ela faria lá, ela pode fazer aqui também. Os outros 2 seres pareciam contrariados, né? Tipo, mas era a hora, né? Tá na hora, qualquer coisa assim. Isso porque eu captei como se fosse telepaticamente, porque a língua que eles falavam, a forma que eles se comunicavam era incompreensível para mim, né? Mas esse que botou a mão na minha cabeça, ele era muito determinado, e telepaticamente ele falou isso, que o que eu faria lá, o lá deve ser do outro lado do véu, né, lá do portal, e o que eu faria lá, faria aqui também, né, poderia fazer aqui também. Então, isso é intrigante para mim, porque eu quero sempre entender se o que eu estou fazendo é exatamente o que eu deveria estar fazendo lá, que seria o fazer lá, né, que eu vou fazer aqui. Também não sei quanto tempo de vida tenho aqui, eu não sei exatamente, mas todas essas experiências me provocaram uma coisa diferente. Eu confio na vida, ou confio em Deus, sabe? Eu percebi nesses 3 anos aí, que agora vai fazer 4 anos eu até comemoro, 21 de fevereiro, eu faço um bolinho e comemoro aqui com a família a minha sobrevida, meu aniversário de sobrevida. Esse ano vai ser 4 anos, dia 21. E aí eu aprendi que não adianta ficar pensando muito, planejando, sabe? Indo para trás, porque o pai fez isso para mim, a mãe fez aquilo, larga de mão tudo isso daí, né? Aqui, agora, e um pouquinho para frente, não muito. Tipo,
a gente não pode viver sem planejar um pouco o futuro, né? Algumas coisas a gente pode planejar, mas sem preocupação, porque eu tenho certeza que o que tem que acontecer vai acontecer, ou totalmente diferente do que eu planejo, ou como eu planejo, se o que eu planejo vai ser bom para mim e para os demais, né? Não pode ser só bom para mim. Eles foram basicamente passar alguma energia para você, foi isso? Sim, esse que estava com a mão na minha cabeça, eu senti. E como é que você ouviu a voz dos dois? É como se você tivesse ouvido? Como se tivesse ouvido. Era um jeito de comunicação, não dá nem para dizer que é uma língua diferente, é um som diferente, uma coisa diferente. Como se fosse de uma máquina? Como se fosse como se com um som só falasse muitas coisas, sabe? Assim, sei lá, qualquer coisa assim, desnecessário, muitas palavras para dizer algo. Era muito peculiar aquele jeito de comunicação entre eles. Fora a altura deles, você não vislumbrou nada sobre traços de olhos, nariz, boca, orelha, mão? Não. A mão que estava sobre a sua cabeça, você não chegou a ver? Não, era tudo um halo de luz dourada. Eu só percebi a luz dourada. Quando ele falou aquilo, o que ela vai continuar aqui, ele estava falando para os outros dois, então, não era para você? Sim, sim. Mas eu percebi de uma forma telepática, o entendimento daquilo de um jeito que, é isso que ele está falando. Ou seja, provavelmente ele falou para você ouvir, senão ele falaria naquela língua esquisita também? Naquela coisa que eles estavam falando entre eles lá, que o que eles estão falando, né? E dali eles voltaram, ele ficou um tempo, os dois ficaram um pouco atrás dele, os outros dois, e esse que estava com a mão na minha cabeça ficou bem mais próximo de mim e permaneceu com a mão na minha cabeça um tempo. Hoje, o que você entende como sendo isso que você pode fazer aqui também? Eu acho isso tão complicado, mas eu não sei, sabe, Carlos? Eu cheguei a pensar que fosse anjos, mas eu acredito também em seres multidimensionais, assim. Mas você está falando sobre o que eles são. Eu estou perguntando sobre o assunto, o tema. O que é que você pode fazer aqui? Olha, eu sinto que isso que eu estou fazendo contigo agora é um passo. O livro é outro. O livro talvez seja o outro passo. E se você for resumir numa palavra, espreme a entrevista e o livro juntos, que palavra que sai daí? É compartilhar que existe algo mais, que é muito melhor que aqui. E qual é a terceira experiência que eu sei que tem? Eu tenho outra experiência que foi, de novo, uma figura católica, porém, essa figura, ele se identificou. Ele disse que era o Papa Pio VIII quando viveu aqui na Terra. Ele veio conversar comigo também, veio desse portal, ficou à minha direita. Diferente do outro, ele não era velho, né? Ele era mais jovem, ele era assim, fofinho, rosto redondinho, né? Bem humano. Mas a vestimenta bem diferente, assim, né? Diferente como? Diferente no sentido, se, por exemplo, a roupa do primeiro, que era velhinho, ele era toda branca, mas branca mesmo, tecido bom, assim, sabe? A desse não era um tecido muito... Eu acho que era um tecido da época, alguma coisa mais grotesca, assim, um tecido mais áspero, sabe? Uma coisa mais diferente. De que época? Da época que ele viveu, né? Que... sinceramente não cheguei, né, ontem a gente estava falando sobre para ver direitinho que época que esse Pio VIII viveu. Então, esse Papa, né, se apresentou, Pio VIII, e como a vida que ele teve aqui, né, ele queria se referir àquela época,
né? Porque ele disse assim para mim, muito gentil, muito querido, foi dizendo para mim assim, você sabe que você está se mantendo viva, porque hoje existe todos esses equipamentos, essas coisas todas, a medicina e tal, e eu digo, eu sei. E aí ele disse, na minha época, você teria morrido já na dor de cabeça, né? Aí eu disse, não, eu imagino, tal, né? Eu conversei com ele, e ele disse assim, você tem interesse, aceita conhecer como seria esse local que você está na minha época? Eu digo, aceito, né? Então vamos. Só que aí não teve caminhada, nada, é como se todo o cenário, como se eu fosse teletransportada, sei lá, né, para aquele momento. E eu vi, assim, muitas pessoas agonizantes, tá? Eram pessoas que estavam muito gementes, muita dor, tinham as pessoas cuidando, que eu não sei se eram médicos, quem eram, se eram apenas cuidadores, pessoas fazendo a melhor forma que tinham para confortar aquelas pessoas naquele momento, né? E aí ele foi falando para mim, né, todos aqui vão morrer, né, eles não estão aqui para se curar, eles estão todos aqui para morrer. Na minha época, aqui na Terra, era assim, né. Aí ele disse, mas você não, você está na época que as coisas já estão melhores e tal. Aí ele falou assim, você viu que você pode vir em época que não é da sua vida agora, né? Aí ele disse assim, vocês têm um cérebro que ainda não descobriram muito o que ele faz, né? E vocês têm uma outra coisa que vocês precisam aprender. O cérebro, ele é como uma máquina no corpo de vocês, que é uma máquina também, né? O que traz a vida, o que traz a consciência de vocês é a alma, né? Então ele disse assim, o dia que vocês aprenderem a entender que não é o cérebro que manda, mas a alma manda no cérebro, você pode viajar nos tempos como eu faço. Ele disse, eu transito entre os tempos. O tempo é uma coisa que não existe. Você pode transitar nos tempos. Aquilo que eu fui ver com ele lá, embora fosse lá, então, no século XIX, é muito fácil ir até lá e estar ali na UTI de um hospital com uma tecnologia avançada, em épocas diferentes, com o mesmo comando que a alma dá no cérebro, para que o cérebro consiga fazer essa viagem no tempo, sim. O objetivo dele era te passar essa informação com que objetivo seguinte? O que seria para você fazer com essa informação? Seria para entender que o cérebro, justamente onde eu estava com um problema, né? O cérebro, ele não é o comandante geral da vida, né? Da nossa vida física. É a alma que é. E com relação ao tempo? Com relação ao tempo, para entender que o tempo não... Ele falou 2 vezes a mesma frase. O tempo não existe. Você pode transitar entre os tempos. Olha, eu confesso a você, as pessoas que vão ver isso já me viram falando isso outras vezes. Para mim, não é simples essa questão, porque ao mesmo tempo que não existe, você mesma falou que a gente tem que pensar no agora e um pouquinho depois, quer dizer, você assume o tempo existindo. E ele também falou naquela época, na hora que falou naquela época, ele está se referindo ao tempo. A sensação que me dá é que o tempo não é o que a gente pensa que ele é. Isso, acredito nisso, Porque, ao mesmo tempo, ele falou, na minha época, essas pessoas estavam morrendo, e na sua época você vai ser curada, digamos assim. Então, ele está se referindo a 2 épocas, e isso em si define o tempo. Mas, ao mesmo tempo é bom, né? Você consegue ir para lá e voltar.
Isso não existe na nossa compreensão do tempo. Esse transitar entre os tempos parece que é como o espaço, né? Onde o espaço, você está aqui, eu estou em São Paulo, você está em Porto Alegre. Parece que eu posso ir a Porto Alegre, posso voltar, posso ficar em qualquer ponto do meio. A sensação que dá é que a mesma coisa pode acontecer no tempo, mas ainda tem muita coisa para eu aprender sobre isso. Eu fiquei pensando na questão das dimensões, né? Talvez em dimensões diferentes, também não sei. Mas ele frisou bem que o tempo não existe. Talvez o tempo que a gente conheça, né? Tem mais alguma outra experiência ou eram essas que você queria contar? Tem uma outra muito diferenciada também que aconteceu em casa, porque o portal permaneceu lá na minha companhia, né? Eu fiquei 21 dias na UTI, mais 3 semanas na internação clínica, né? E aí, nessa ocasião que eu estava em casa e tal, eu lembro que meu marido dormiu e eu estava tentando encontrar um jeito confortável de ficar para dormir, né? Eu estava muito tempo acamada, eu fiquei um tempo sem conseguir caminhar e tal, né? Então a cama cansava, né? E aí, nessa noite, eu ia me acomodando ali. Eu estava do lado da cama, que no quarto tinha uma sacada, então à direita, assim, tinha a abertura para a sacada, estava fechada. E aí eu percebi, quando eu virei para a direita, eu percebi o portal de novo. Aí eu pensei assim, ai meu Deus, lá vem gente de novo. Daí, até então, eu não tinha nem contado com quase ninguém isso e tudo. Aí eu senti, só que de lá, bem ao contrário do que aqueles 3 super altos, veio um ser muito pequeno, muito pequeno. Eu diria que ele devia ter, acreditando que a altura da cama, assim, eu não sei qual que é, mas eu diria que ele tinha menos de 1 metro, uns 80 centímetros, talvez. E aí ele veio, aproximou. Então, nesse momento eu estava acordada, eu não tinha dormido ainda. E aí ele aproximou da cama, né? E aí eu comecei a sentir o carinho, assim, no meu braço, assim. Aí ele fazia carinho. Nessa altura, eu também estava lutando para ter uma habilidade melhor. Eu não conseguia segurar um copo, por exemplo, né? E ele fazia assim na minha mão, no meu braço, de cima para baixo. Aí eu observei a mãozinha. A mãozinha era escurinha, tá? Tipo um cinza escuro. E os dedos eram muito longos. Muito longos. E era quentinha a mão. Não era gosmenta, nada. Eu sentia um calor e um conforto, sabe? Assim. E aí, eu enxergava ele como se ele fosse todo sem... Acho que a minha limitação, talvez, de não querer enxergar muito, sabe? Porque eu senti que ali se tratava de um ser muito, muito diferente de nós, né? Mas a sensação era boa ou não era? Não, era boa, era boa. Era boa porque o carinho que ele fazia no meu braço era muito confortável, assim, sabe? Mas você não se lembra do rosto dele? Não. Eu lembro de ser todo muito escuro, muito cinza, assim, muito cinza. Mas ele falou comigo, né? E aí o que ele falou, ele disse assim, agora, ele disse o termo, como se ele já tivesse falado comigo em algum momento. Aí, tipo, agora, vamos para minha nave? Aí eu disse, não, ainda não. Não, ainda não. Aí ele fez assim, mais um pouquinho de carinho e deu 3 batidinhas assim. E foi embora. E ele sorriu, porque eu senti que ele sorriu. Aí isso aí é bem difícil de contar, porque fica naquela esfera dos louquinhos, né, que ficam vendo coisinha por aí. Mas eu estava num momento
acordada, não sou psicótica, nada, eu não tenho diagnóstico nenhum de doença psíquica, né? Veja só o cuidado que você está tendo para acolchoar essa informação que você nos trouxe. Queria deixar claro o seguinte para você: nada do que você falou é estranho para um físico, por exemplo. Se eu for relatar para você algumas realidades que a física quântica, por exemplo, trouxe para nós, que são absolutamente não intuitivas, você ficaria chocada. Então, por favor, fique tranquila, eu agradeço demais você estar contando isso, porque para mim está claro que a quantidade de informações passadas que estão tendo a permissão de serem passadas para nós está aumentando. Isso eu vejo claramente nas entrevistas. Muito obrigado. Eu sinto que tem mais coisas ainda, que quando eu parar para registrar, elas vão fluir, sabe? Na hora de escrever a respeito. Para contar agora, eu acho que é isso, né? Para contar agora, acho que a gente já deu bastante informação, assim. Enfim, o lado bom é que eu me recuperei, né? Eu voltei a caminhar, eu tenho habilidades manuais, faço meus trabalhos manuais, e a única coisa que ficou, que eu sinto, assim, da minha sequela desse evento, é um barulho difuso na cabeça que ninguém explica, tá? Ele é bem difuso, ele não tem a ver com a audição, já fez todos os exames para ver se tem a ver com a audição, e a audição é normal, mas ele é um barulho difuso, tá? É como se fosse uma estação de rádio fora de estação, sabe? E isso não me interrompe em nenhum momento. Eu gosto de pensar que isso é essa conexão, assim, que ficou. Você teve algumas experiências com alguns seres diferentes e você esteve num lugar. Eu pergunto, você sente que existe uma organização englobando tudo? Sinto. Uma organização estruturada? Existe uma chave mestra nesse mundo que a gente vive. Eu acho que sim. E você diria que é uma organização fria ou é uma organização de cuidar, como você cuidava como enfermeira? Sim, de extremo cuidado, amoroso, puro. E você diria que alguém cuida de você, e alguém cuida desse alguém, e alguém cuida desse alguém, e por aí vai? Por aí vai. E tem algo que une todos, né? Que nos une todos. Eu, enfermeira, o Carlos, físico, o bandido, traficante de drogas, nós todos estamos unidos, a gente está mesmo conectado, e o que eu faço aqui de bem ou de mal afeta outros seres, né? Outros humanos, né? E outros seres, talvez, os do outro lado do véu. Então, por isso, a vida, ela tem que ser cuidada com todo amor e carinho, sabe? O instinto de se preservar, de sobreviver, por mais que esse mundo seja um mundo realmente de ilusões e desilusões, ele é um mundo de aprendizado. Tudo pode se transformar através do conhecimento, né? E assim a gente pode ir expandindo, né? Se expandindo com os conhecimentos e com a abertura para novos conhecimentos, para as novas raças, para os novos seres. Cara, eu sinto que nós já temos até seres de outras galáxias, assim, meio misturado com a gente aí já. Ou seja, você está querendo dizer que essa estrutura, ela engloba outros planetas e outras dimensões também, tudo numa coisa só? Com certeza, com certeza. Como lá quando eu tinha 10 anos que eu escrevi a redação sobre o universo, uma pena que minha mãe não guardou, mas ela foi uma redação que eu fui premiadinha, né, com 10 anos,
E eu lembro muito da professora falando, nossa, da onde que tu tirou essa questão tão ampla sobre o universo e tudo? E eu não sei, eu só sei que sei, né? Da onde que vem? Então, eu acho que vem de lá, do outro lado do véu, onde eu já estive também, né? Normalmente eu peço uma mensagem final, mas no seu caso eu vou fazer diferente. Você é poetisa ou poeta? Não sei como é que se diz hoje. Tanto faz, poeta ou poetisa. E eu sei, você já me mandou um poema que você escreveu. Eu convido você agora a, por favor, terminando a nossa entrevista, que você leia para todos esse poema, por favor. Já está aqui na mão, né? Eu vou ler, porque eu não tenho facilidade para decorar. E essa poesia eu escrevi após ter tido essa experiência, né? Que eu relatei aqui. A experiência lá no subsolo, no meu ateliê, lá com a minha cachorrinha. Então eu vou ler o poema que eu escrevi meses depois desse evento, no dia 21 de fevereiro de 2020. O nome do poema é O Outro Lado do Véu. Toda agonia se dissipa ao aceitar partir. De repente, a atmosfera se transforma. Inúmeras partículas em tons de azul, luminosas e carregadas de mistério. Uma pausa no tempo. Uma nova realidade modifica o cenário. Sinto plenitude, paz e bem-estar, sensações nunca experimentadas. Permitindo uma conexão a uma embriagante fonte luminosa. A vida não é limitada. Um véu azulado rompido, um portal, traduzindo a infinitude do ser, a verdade esquecida. Um pequeno ser terreno, o melhor representante do amor incondicional, é tocado pela mesma atmosfera, enquanto eu me eternizava. O amado cãozinho traz para mim um novo sopro, um fôlego vital ao corpo já sem energia. Inicia-se a preparação a uma nova trajetória, nesse mundo de ilusões e desilusões. Hoje eu sei, a passagem é maravilhosa. Todos os medos e fantasias se afastam. A verdadeira fraternidade é uma família multidimensional, que um dia eu reencontrarei. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saída do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?